No primeiro vídeo exploramos a Bíblia e vimos como ela conta uma história transformadora que pode ser resumida em 3 partes. Primeiro, Deus criou tudo perfeito, mas nós decidimos viver a vida conforme nossos próprios termos, caos moral total. Então Deus mandou seu Filho para morrer por nós e proclama luz em nossos corações. Mas sendo honesto, isso não é tudo. Até agora o que vimos de Deus é uma luz em meio às trevas, bem o que por séculos a maioria viu, uma fonte de luz em meio à escuridão, aparentemente frio e sem misericórdia. Apenas pouquíssimas pessoas, profetas, percebiam algo completamente diferente sobre essa luz. Eles apontavam para algo glorioso, uma realidade que ninguém mais via, até Jesus entrar em cena. E o que Jesus fez foi resolver o mistério do Antigo Testamento e nos dar a solução, a resposta completa sobre o que Deus queria. Da mesma forma como um prisma reflete luz natural, Jesus revelou Deus e o objetivo que Deus tem para com a humanidade. E o que é? Além de Deus querer resgatar cada um de nós pessoalmente e trazer você e eu de volta a um relacionamento com Ele, o seu plano não termina com isso. É muito maior e mais maravilhoso do que isso. Deus vê você individualmente, mas também nos vê coletivamente. E aqui é onde fica um pouquinho louco, mas é o seguinte: Jesus Cristo quer casar conosco. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas é exatamente o que ele diz na Bíblia. Por isso que talvez você já tenha ouvido alguém dizer que a Bíblia é uma carta de amor para a humanidade. Porque é literalmente isso. O Senhor compara o relacionamento que ele deseja ter com os seus com o casamento. Ele, o noivo, e o seu povo, a noiva. Ok, nós já vamos examinar as Escrituras para ver se isso é realmente o que a Bíblia nos diz. Mas antes, deixe-me dizer mais uma coisa. Você já ouviu dizer que a história sempre se repete? É verdade, podemos ver padrões que reaparecem de tempo em tempo. Hoje quero mostrar um desses padrões, é sobre o casamento divino, e ele tem 5 partes e você poderá achá-lo nas principais divisões da Bíblia, que são os 5 livros de Moisés, a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos e o Novo Testamento. Podemos subdividir cada uma dessas divisões em mais 5 partes, e sempre veremos a mesma história. Uma história de amor. Uma história de amor divinal. Agora, antes de prosseguir, deixemos claro que a Bíblia é um livro vivo. Não é como um livro de receitas ou de fórmulas matemáticas. Se tentarmos forçar a Deus dentro de um molde, falharemos. Tudo o que quero mostrar aqui é apenas um modelo, um padrão que Deus repetidamente usa para contar a mesma história. Então, a história começa com Jesus como Criador, criando a humanidade e assim a sua contraparte. Em Isaías 54, versículo 5, nós lemos: "O teu Criador é o teu marido." Até aqui tudo bem. Deus até deu para a humanidade uma versão em miniatura desse relacionamento no casamento de Adão e Eva. Provavelmente eles nem sabiam, mas era uma representação de um relacionamento divino. Mas, infelizmente, a história não termina com felizes para sempre. Lembra do versículo 2 de Gênesis? Caos. A humanidade deu as costas para Deus e se aprisionou. Mas Deus é um Salvador, e Deus amou sua esposa infiel e a resgatou dessa situação. Jeremias 31, versículo 32 diz: "Pela mão os tomei para livrá-los. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles, diz o Senhor." Então Deus salvou a sua esposa, mas depois da missão de resgate, Deus quer prevenir uma nova alienação e a guia para uma comunhão mais profunda consigo. Isaías 62, versículo 5 diz: "Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus." E Cânticos de Salomão, capítulo 4, versículo 9 diz: "Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar." E em João 3:29, João fala sobre Jesus: "Aquele que tem a esposa é o esposo." Mas ainda ela não confia nele e tenta resolver as coisas com o seu próprio esforço, enquanto ele continua a amá-la incondicionalmente. Deus fala ao coração do homem quando diz em Jeremias 30, versículo 20: "Mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo. E portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração." E Deus faz isso até que ela entende o seu inimaginável amor e corre aos seus braços. E o final é felizes para sempre.
Este é o casamento do Filho de Deus com a sua noiva humana comprada por seu sangue. Nós lemos em Apocalipse 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E Apocalipse 21, versículo 2 diz, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada por o seu marido. Mas como a maioria desses versículos eram do Antigo Testamento, poderíamos pensar que Deus fala apenas do seu povo, de Israel. Então vamos ao primeiro versículo da Bíblia, onde fala sobre o casamento, antes mesmo de Israel ser uma nação. Vamos ao jardim do Éden. Gênesis 2:24 diz, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Se esse assunto é tão importante, nós certamente encontraremos algo bem claro e direto ao ponto no livro de soluções de Deus, ou seja, o Novo Testamento. Então vamos abrir em Efésios 5:31 e 32. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Vê como a Bíblia é clara? Então, já montamos a primeira parte do quebra-cabeça. Agora, não seria ótimo se houvesse no Novo Testamento um versículo para cada mensagem de nossa sequência de 5 sessões? Nós precisaríamos de um versículo para a sessão que diz que Jesus Cristo salvou a esposa, a Igreja. Efésios 5 diz exatamente isso, que Cristo amou a Igreja e deu a si mesmo por ela. Agora precisamos de um versículo no Novo Testamento que diz que o noivo quer ter comunhão com a noiva. E Jesus mesmo disse que enquanto eles, os crentes, tivessem o noivo consigo, eles não podem jejuar. Ou seja, porque a noiva e o marido não poderiam passar bons momentos enquanto estão juntos. Mas o versículo também indica que haveria momentos em que isso não seria bem o caso. E essa é exatamente a quarta parte, onde a noiva espera para finalmente se casar com o noivo. É o tempo da graça, onde nós se encontramos hoje. Paulo diz em 2 Coríntios 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. E a última parte, a quinta parte, nós já vimos. É literalmente nos últimos versículos da Bíblia, onde diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Uau, isso é... Quando eu descobri isso na Bíblia, eu sinceramente quase tive um treco. Mudou minha vida. Jesus nos ama, cada um de nós, como a sua noiva. Imagine, o Criador do Universo te ama como sua noiva. Isso é indescritível. Isto realmente deveria nos levar a adorá-lo e nos dar segurança completa de que absolutamente nada vai acontecer à sua noiva sem que ele tome 100% nota disso e nos ajude de toda maneira possível. Que incrível Deus que nós temos! E eu já estou ansioso para falar sobre esse padrão de 5 partes nas próximas sessões da Bíblia, nos próximos vídeos. Bem, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Estamos muito encorajados por todo esse apoio que temos recebido, mesmo nesse tempo em que não saiu nenhum novo. Primeiramente pedimos desculpa, não foi o plano. Tivemos muitos problemas técnicos, tanto de computador, quanto de erro de gravação, quanto de erro de tradução. Mas esperamos que o vídeo ficou primeiramente entendível, porque não adianta nada fazer um vídeo se ninguém entende. E que vocês possam ainda assim ter gostado, aprendido muita coisa. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva e pode deixar seu like também. Obrigado.